Imaginem uma jovem professora de filosofia, com apenas 26 anos, cabelos crespos volumosos, óculos de armação grossa, caminhando pelos corredores da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Era outubro de 1969 e Angela Yvonne Davis acabara de ser demitida de seu cargo de professora assistente. O motivo? Sua filiação ao Partido Comunista Americano. Menos de um ano depois, essa mesma mulher se tornaria a terceira mulher e a primeira afro-americana a figurar na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. Seu rosto estamparia cartazes em delegacias de polícia por todo o território americano, ao lado de sequestradores, assassinos e ladrões de banco. Hoje, 54 anos depois, ela continua sendo um dos alvos preferidos da extrema-direita mundial. Mas afinal, quem é Angela Davis? O que ela realmente diz? E por que tanto medo de suas ideias? Eu sou Raul Silva, jornalista, escritor e professor, e este é mais um episódio de O Estopim, o podcast que vai além das aparências para descobrir o que realmente está por trás das ideias que movem o mundo. E poucos casos são tão emblemáticos quanto o de Angela Davis, uma mulher que se tornou simultaneamente ícone da resistência e espantalho da reação conservadora. Vocês que me acompanham sabem que este não é um podcast acadêmico tradicional. Aqui fazemos jornalismo investigativo sobre ideias. Mergulhamos fundo nas biografias, vasculhamos os textos originais, consultamos especialistas e, principalmente, separamos os fatos das interpretações. Porque vivemos numa época em que figuras complexas são reduzidas a caricaturas simplistas, onde intelectuais rigorosos viram memes de WhatsApp. E onde o debate público é sequestrado por quem grita mais alto, não por quem pesquisa mais a fundo. E Angela Davis é um caso exemplar dessa distorção sistemática. Quantos de vocês já ouviram falar dela como terrorista comunista? Quantos já viram a sua imagem sendo usada para assustar pessoas em grupos de WhatsApp e redes sociais? Quantos já ouviram que ela defende a destruição da família tradicional? Ou o fim da propriedade privada? Pois bem, preparem-se para uma surpresa. A Angela Davis real é muito mais interessante e muito menos ameaçadora do que querem que vocês acreditem. Mas por que escolhi falar dela agora, em agosto de 2025? 3 motivos principais. Primeiro, em janeiro passado, ela completou 80 anos. E o mundo acadêmico celebrou 8 décadas de uma das trajetórias intelectuais mais fascinantes do século XX. Segundo, sua obra ganhou uma relevância assombrosa no Brasil. Só a editora Boitempo vendeu mais de 330 mil cópias de seus livros por aqui nos últimos 10 anos. E terceiro, e talvez mais importante, durante o governo Bolsonaro assistimos a uma escalada brutal na utilização de sua figura como espantalho político, com distorções que chegaram a níveis absurdos de desinformação. Vocês se lembram da entrevista que ela deu ao Mano Brown em outubro de 2022? Aquela conversa histórica que viralizou nas redes sociais e que muitos consideraram um marco no diálogo entre gerações do movimento negro? Pois é. Ao mesmo tempo que milhões de pessoas descobriram uma Angela Davis articulada, reflexiva e profundamente humana, os mesmos canais conservadores que a demonizam correram para descontextualizar suas falas e transformá-las em munição para suas guerras culturais. E é exatamente isso que me incomoda como jornalista e como educador. Vivemos numa sociedade onde as pessoas formam opiniões sobre figuras históricas baseadas em memes, tweets e correntes de WhatsApp, onde a complexidade do pensamento é sacrificada em nome da polarização política, e onde
Intelectuais que dedicaram décadas ao estudo rigoroso são reduzidos a caricaturas ideológicas por quem nunca leu sequer uma página de suas obras. Por isso eu estou aqui hoje com vocês para fazer uma investigação completa sobre quem é Angela Davis de verdade. Não a militante demonizada pela direita, nem a revolucionária idealizada por parte da esquerda, mas a intelectual real, com as suas contribuições, contradições, evolução de pensamento e, principalmente, com a complexidade que toda trajetória humana merece. Nos próximos minutos, nós vamos embarcar numa jornada que começa nos bairros segregados do Alabama, em 1944, e chega às universidades brasileiras em 2025. Vamos descobrir como uma menina negra que cresceu sob bombardeios da Ku Klux Klan se tornou doutora em filosofia pela Universidade de Frankfurt, estudou com os maiores pensadores da escola crítica alemã, desenvolveu uma perspectiva inovadora sobre marxismo e interseccionalidade, enfrentou a perseguição do Estado americano, passou 18 meses na prisão, foi absolvida numa das campanhas de solidariedade internacional mais impressionantes da história, construiu uma carreira acadêmica respeitada mundialmente e, aos 80 anos, continua sendo uma das vozes mais lúcidas sobre racismo, feminismo e justiça social no mundo contemporâneo. Mas atenção! Este não é um episódio acadêmico cheio de jargões incompreensíveis. É uma investigação jornalística baseada em fontes primárias, entrevistas, documentos históricos e, principalmente, nos próprios textos de Angela Davis. Porque, vejam só, uma das coisas mais impressionantes que eu descobri ao pesquisar para este episódio é que a maioria das pessoas que fala sobre ela, tanto para atacar quanto para defender, nunca leu efetivamente seus livros. Nunca mergulhou nas 700 páginas de sua autobiografia. Nunca estudou suas análises sobre o sistema prisional americano. Nunca compreendeu sua crítica sofisticada ao marxismo ortodoxo. E é aí que mora o problema. Como podemos ter um debate sério sobre qualquer intelectual sem conhecer sua obra? Como podemos formar opiniões sólidas baseadas apenas em fragmentos descontextualizados? Como esperamos combater a desinformação se nós mesmos não nos informamos adequadamente? Durante os últimos meses, eu mergulhei em mais de 80 fontes diferentes para preparar este episódio. Li os seus principais livros, assisti a dezenas de suas entrevistas. E o que eu descobri vai surpreender muitos de vocês. Angela Davis não é a comunista radical que querem que acreditem, nem a santa revolucionária que alguns tentam pintar. Ela é algo muito mais interessante. Uma intelectual rigorosa que desenvolveu um pensamento original e sofisticado sobre as intersecções entre capitalismo, racismo e patriarcado. Uma mulher que pagou um preço altíssimo por suas convicções políticas, mas nunca abriu mão do rigor acadêmico e da complexidade analítica. Vocês vão descobrir, por exemplo, que seu marxismo é profundamente crítico ao marxismo tradicional, que sua relação com os Panteras Negras foi muito mais nuanceada do que contam as lendas urbanas, que sua prisão em 1970 teve muito pouco a ver com o terrorismo e muito a ver com a perseguição sistemática de ativistas políticos durante o governo Nixon, e que suas ideias sobre a abolição do sistema prisional, que alguns chamam de radicais, são hoje estudadas nas principais universidades do mundo como contribuições inovadoras para o pensamento criminológico contemporâneo. Mas também vão entender por que ela incomoda tanto. Porque Angela Davis representa algo que os setores mais conservadores de qualquer sociedade temem. Uma mulher negra, intelectualmente sofisticada, politicamente articulada e moralmente corajosa. Uma pessoa que não se encaixa
nas categorias simplistas que tentam impor às pessoas como ela. Uma pensadora que demonstra na prática como é possível articular rigor teórico e compromisso político sem cair nem no academicismo estéril, nem no ativismo ingênuo. E é por isso que a sua figura continua sendo um campo de batalha ideológico meio século depois de sua prisão. Porque Angela Davis não é apenas uma pessoa, ela é um símbolo de possibilidades transformadoras que muitos preferem acreditar que não existem. E quando essas possibilidades se materializam numa trajetória concreta, numa obra intelectual respeitada, numa influência acadêmica global, o que resta é tentar destruir a sua credibilidade através da caricatura e da distorção. Por isso estamos aqui hoje, para fazer justiça à complexidade, para separar o joio do trigo, para oferecer a vocês elementos concretos que permitam formar uma opinião própria sobre uma das figuras mais fascinantes e controversas da segunda metade do século XX. Porque em tempos de pós-verdade e desinformação, conhecimento continua sendo a melhor arma que temos. E conhecimento sério, rigoroso, baseado em fontes confiáveis e metodologia jornalística consistente é exatamente o que vocês vão encontrar nos próximos minutos. Então apertem os cintos, porque a história que vamos contar hoje é muito mais intrigante que qualquer ficção. É a história de como uma menina de Birmingham se tornou uma das intelectuais mais influentes do mundo. E de como ainda hoje suas ideias continuam assombrando quem prefere o mundo tal como ele é. Para entender quem é Angela Davis, precisamos voltar no tempo. É 26 de janeiro de 1944, Birmingham, Alabama. Imaginem uma das cidades mais violentamente racistas dos Estados Unidos. Não estou falando de racismo velado, de preconceito sussurrado nos corredores. Eu estou falando de um lugar onde linchar pessoas negras era quase um esporte público, onde as leis Jim Crow garantiam que afro-americanos não pudessem nem mesmo beber na mesma fonte de água que pessoas brancas. Onde a Ku Klux Klan operava com a cumplicidade aberta das autoridades locais. Nessa Birmingham surge Angela Yvonne Davis, terceira filha de 4 filhos de B. Frank Davis, dono de um pequeno posto de gasolina. E Celine Bell Davis, professora primária. Mas aqui está o primeiro detalhe que as caricaturas não contam. Angela não nasceu numa família miserável. Seus pais faziam parte de uma pequena classe média negra de Birmingham. Pessoas que haviam conseguido, através de muito esforço e estratégia, construir uma vida relativamente estável, mesmo sob o jugo do apartheid americano. A família Davis morava num bairro que os próprios moradores chamavam ironicamente de Dynamite Hill. E vocês querem saber por quê? Porque a Ku Klux Klan bombardeava regularmente as casas das famílias negras que ousavam se mudar para aquela área. Eu não estou exagerando. Entre 1947 e 1965, mais de 50 casas foram bombardeadas na região. Angela cresceu literalmente ouvindo explosões durante a madrugada, vendo os vizinhos recolherem os destroços de suas casas pela manhã, testemunhando a violência branca que tentava manter a população negra no seu lugar. Imaginem o impacto psicológico de crescer nesse ambiente. Imaginem ser uma criança inteligente, curiosa, observando adultos que você admira, seu pai, sua mãe, os vizinhos, sendo sistematicamente humilhados e aterrorizados simplesmente por existirem. Angela testemunhou cenas que marcariam qualquer pessoa para a vida inteira. Ela conta em sua autobiografia que, aos 6 anos de idade, viu um homem branco cuspir no rosto de sua mãe na rua principal de Birmingham. Sally Davis, professora formada,
mulher digna, tendo que engolir aquela humilhação, porque qualquer reação poderia custar a vida da família. Mas a família Davis não era passiva, pelo contrário. Sally Davis era membro ativa da NAACP, a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, a mais antiga organização de direitos civis dos Estados Unidos. B. Frank Davis participava regularmente das reuniões comunitárias onde se discutiam estratégias de resistência ao regime segregacionista. A casa dos Davis era um ponto de encontro para ativistas, intelectuais negros, professores que sonhavam com um futuro diferente. E é aqui que começa a se formar a personalidade intelectual de Angela. Ela cresceu ouvindo conversas sofisticadas sobre política, sobre direitos humanos, sobre estratégias de resistência. Mas não conversas teóricas, abstratas. Conversas sobre sobrevivência concreta, sobre como navegar num sistema que queria destruí-los. Aos 10 anos de idade, Angela já sabia que o mundo era mais complexo do que aparentava, que a realidade tinha camadas que precisavam ser cuidadosamente analisadas. O momento decisivo acontece quando ela tem 15 anos. Estamos em 1959 e Angela está cursando o ensino médio numa escola exclusivamente negra, porque a segregação ainda era lei em Birmingham. Mas ela não era uma adolescente comum, era uma jovem brilhante, questionadora, que lia vorazmente e fazia perguntas incômodas. Junto com alguns colegas, ela decide organizar um grupo de estudos para discutir questões raciais, para tentar entender, teoricamente, o que estavam vivendo na prática. Parece inofensivo, não é? Um grupo de adolescentes se reunindo para estudar. Mas não era inofensivo no Alabama de 1959. O grupo foi descoberto pela polícia local. Imaginem o nível de vigilância sobre a população negra. E imediatamente proibido. Os pais dos jovens foram convidados para conversas intimidatórias. Angela teve sua primeira experiência direta com a repressão estatal simplesmente por querer entender o mundo ao seu redor. Essa experiência, aos 15 anos, foi uma epifania. Angela percebeu que conhecimento era poder, mas também que poder intelectual incomodava profundamente os defensores do status quo. Se um simples grupo de estudos de adolescentes era visto como ameaça, isso significava que educação crítica era mesmo uma arma transformadora. E foi nesse momento que ela decidiu que ia dedicar sua vida a essa arma. Mas como uma jovem negra de Birmingham poderia ter acesso à educação superior de qualidade? Lembrem-se que estamos falando de 1961, apenas 3 anos antes da aprovação da Lei dos Direitos Civis. As universidades do Sul eram segregadas e as poucas instituições negras não ofereciam o nível acadêmico que Angela ambicionava. A solução veio através de um programa que organizações progressistas do Norte haviam criado. Bolsas de estudo para jovens negros talentosos estudarem em universidades predominantemente brancas fora do Sul. Angela foi aceita na Universidade de Brandeis, em Massachusetts, uma instituição recém-fundada e com perfil mais liberal que a maioria das universidades americanas. Imaginem o choque cultural. Uma jovem de 18 anos que havia crescido sob a segregação legal, que nunca havia estudado numa classe com pessoas brancas, que nunca havia tido um professor branco, chegando num ambiente acadêmico sofisticado, integrado, onde se esperava que ela competisse em pé de igualdade com os jovens que haviam tido todos os privilégios educacionais que ela nunca teve. Os primeiros meses foram brutais. Angela se sentia constantemente deslocada, questionando se tinha capacidade intelectual para estar ali, lidando com a solidão de ser uma das pouquíssimas estudantes negras no campus. Mas havia algo que a mantinha firme:
a memória das explosões em Dynamite Hill, a lembrança do rosto de sua mãe sendo humilhada, a consciência de que sua educação não era um privilégio pessoal, mas uma responsabilidade coletiva. E foi em Brandeis que aconteceu o encontro que mudaria a sua vida para sempre. Herbert Marcuse havia chegado à universidade em 1958, um filósofo alemão refugiado do nazismo, um dos últimos representantes vivos da lendária escola de Frankfurt. Marcuse era tudo o que se podia imaginar de um intelectual europeu, erudito, sofisticado, com uma trajetória acadêmica impressionante. Havia estudado com Martin Heidegger, trabalhado com Marx Horkheimer e Theodor Adorno, desenvolvido uma crítica original ao capitalismo contemporâneo. Mas Marcuse tinha algo que a maioria dos acadêmicos não tinha: interesse genuíno pela realidade social americana. Enquanto muitos intelectuais europeus viam os Estados Unidos como uma espécie de sociedade bárbara sem tradição filosófica, Marcuse percebeu que ali estavam acontecendo transformações sociais fascinantes. E quando conheceu Angela Davis numa aula de filosofia política, reconheceu imediatamente que estava diante de uma inteligência excepcional. Não foi paixão intelectual à primeira vista. Angela estava acostumada com professores que a subestimavam por ser negra e mulher. Marcuse era mais um professor branco europeu numa universidade elitista. Mas havia algo diferente nele. Nas discussões sobre Hegel, Marx, teoria crítica, Marcuse não apenas ouvia as contribuições de Angela, ele as levava a sério, as desenvolvia, mostrava como sua experiência concreta de opressão racial poderia enriquecer a teoria filosófica abstrata. Foi Marcuse quem percebeu que Angela não era apenas uma estudante brilhante, mas alguém que poderia fazer contribuições originais ao pensamento crítico. Ele criou um tutorial independente, especificamente para ela. Um curso individual onde ela poderia explorar as suas intuições teóricas sem as limitações de um currículo tradicional. Durante 2 anos, Marcuse e Angela se encontraram semanalmente para discutir os textos mais complexos da tradição filosófica ocidental. E foi nessas sessões que Angela começou a desenvolver a sua perspectiva única sobre marxismo. Porque, vejam bem, ela não chegou ao marxismo através dos livros, ela chegou ao marxismo através da vida. Crescer em Dynamite Hill, ver sua comunidade sendo sistematicamente explorada e oprimida, entender visceralmente como funcionam as estruturas de poder, tudo isso deu a Angela uma compreensão intuitiva das dinâmicas que Marx descrevia teoricamente. Mas sua leitura de Marx nunca foi ortodoxa. Enquanto o marxismo tradicional enfatizava a centralidade da luta de classes econômicas, Angela via claramente que nos Estados Unidos a questão racial era inseparável da questão de classe. Você não podia entender a exploração da classe trabalhadora americana ignorando o fato de que essa exploração tinha cor, gênero, nacionalidade. O capitalismo americano era racializado desde as suas origens na escravidão. Marcuse ficou fascinado com essa perspectiva. Aqui estava uma jovem que conseguia articular teoria europeia sofisticada com experiência americana concreta, que podia usar Hegel para entender Birmingham e usar Birmingham para criticar Hegel. Era exatamente o tipo de síntese que a filosofia crítica precisava para não se tornar um exercício acadêmico estéril. E foi então que Marcuse tomou uma decisão que mudaria para sempre a trajetória de Angela Davis. Ele escreveu uma carta de recomendação para Theodor Adorno, seu antigo colega na escola de Frankfurt, sugerindo que Angela deveria estudar diretamente na fonte da teoria crítica. Não era uma sugestão casual. Marcuse estava propondo que uma jovem negra americana fosse estudar com os fundadores da tradição intelectual
mais sofisticada do século XX. A resposta de Adorno foi positiva e, em 1965, Angela embarcou para Frankfurt, na República Federal da Alemanha. Imaginem o que isso significava. Uma jovem que havia crescido sob a segregação racial no Alabama rural ia estudar numa universidade alemã com intelectuais que haviam sobrevivido ao nazismo. Era um salto, não apenas geográfico, mas civilizacional. Os 2 anos em Frankfurt foram transformadores. Angela estudou com Adorno, Jürgen Habermas, Alfred Schmidt, Oscar Negt, praticamente todos os grandes nomes da segunda geração da escola de Frankfurt. Ela mergulhou nas 3 críticas de Kant, na dialética hegeliana, na economia política de Marx, na psicanálise freudiana, na sociologia weberiana. Era uma imersão total na tradição intelectual europeia mais rigorosa. Mas também era uma experiência de solidão intelectual profunda. Angela era provavelmente a única estudante negra na universidade. Era certamente a única pessoa naquele ambiente que havia vivido na própria pele o tipo de opressão racial que existia nos Estados Unidos. Quando ela falava sobre Birmingham, sobre Dynamite Hill, sobre a violência da segregação, seus colegas alemães ouviam como quem ouve relatos de um planeta distante. E foi nesse período que aconteceu uma tensão intelectual que marcaria para sempre o pensamento de Angela. Adorno acreditava firmemente que os intelectuais críticos deveriam aprofundar-se na teoria antes de qualquer engajamento prático. Ele havia visto em primeira mão como movimentos políticos mal fundamentados, teoricamente, podiam levar a catástrofes históricas. O nazismo sendo o exemplo mais óbvio. Para Adorno, os ativistas estudantis dos anos de 1960 eram como técnicos de rádio tentando fazer teoria da mídia, perigosamente superficiais. Marcuse, por outro lado, acreditava na possibilidade e necessidade de articular teoria e praxis. Ele via nos movimentos de libertação dos anos de 1960, o movimento pelos direitos civis, as lutas de descolonização, os protestos estudantis, o potencial transformador que a teoria crítica havia sempre prometido, mas nunca realizado concretamente. Angela se encontrou no meio dessa tensão. Por um lado, ela respeitava profundamente o rigor intelectual de Adorno, reconhecia a importância da fundamentação teórica sólida, entendia os perigos do ativismo irrefletido. Por outro lado, ela carregava na memória e no corpo a urgência da transformação social. Ela não podia se dar ao luxo de ficar apenas na teoria, enquanto pessoas como ela continuavam sendo bombardeadas em Dynamite Hill. Foi trabalhando nessa tensão que Angela começou a desenvolver a sua abordagem única ao marxismo. Ela percebeu que Marx havia desenvolvido ferramentas analíticas poderosas para entender o capitalismo, mas que essas ferramentas precisavam ser atualizadas para dar conta de realidades que Marx não havia antecipado. Como analisar uma sociedade onde a exploração de classe se articula indissoluvelmente com a opressão racial e de gênero? Como usar conceitos desenvolvidos para entender a Europa industrial do século XIX para compreender o capitalismo racializado do século XX? A resposta de Angela foi desenvolver o que ela chamaria mais tarde de marxismo interseccional. Muito antes da palavra interseccionalidade ser inventada, para ela, classe informa raça, mas também informa classe. Gênero informa classe, mas classe também informa gênero. As opressões não existem separadamente, elas se constituem mutuamente. Você não pode entender a exploração capitalista ignorando as suas dimensões raciais e patriarcais. Era uma perspectiva revolucionária, não apenas politicamente, mas teoricamente. Angela estava fazendo algo que poucos intelectuais conseguem:
estava usando a sua experiência concreta de opressão para enriquecer e complexificar a teoria, em vez de simplesmente aplicar teoria abstrata à realidade social. E foi com essa abordagem intelectual, a experiência visceral de Dynamite Hill, articulada com a sofisticação teórica da escola de Frankfurt, o marxismo não ortodoxo, informado pela crítica racial e de gênero, que Angela retornou aos Estados Unidos em 1967 para fazer seu doutorado na UCLA. Ela não era mais a jovem insegura que havia saído de Birmingham 6 anos antes. Era uma intelectual madura, com uma perspectiva teórica original e uma compreensão clara de sua missão: usar o conhecimento como arma de transformação social. Mas o que ela encontrou nos Estados Unidos de 1967 era um país em convulsão. Martin Luther King Jr. estava radicalizando sua crítica ao capitalismo e ao militarismo americano. Malcolm X havia sido assassinado 2 anos antes. Os Panteras Negras haviam sido fundados no ano anterior, em Oakland, Califórnia. O movimento estudantil explodia nos campi universitários. A Guerra do Vietnã mobilizava protestos massivos. Era um momento em que a tensão entre teoria e praxis não era mais um dilema acadêmico abstrato, mas uma escolha existencial concreta. E Angela Davis estava pronta para fazer essa escolha. Angela Davis retornou aos Estados Unidos em 1967, mas não era o mesmo país que havia deixado em 1965. Imaginem o choque. Ela embarca em Frankfurt como uma estudante de doutorado cheia de teoria crítica na cabeça e desembarca em Los Angeles, numa América literalmente em chamas. Durante os 2 anos em que esteve na Alemanha, os Estados Unidos haviam explodido numa crise social sem precedentes. As cidades queimavam com revoltas urbanas, universidades eram ocupadas por estudantes radicalizados, manifestações pacíficas pelos direitos civis davam lugar a confrontos armados com a polícia. E o mais devastador, seus heróis estavam sendo sistematicamente assassinados. Malcolm X havia sido morto em fevereiro de 1965, poucos meses antes de Angela embarcar para a Alemanha. Martin Luther King Jr. seria executado em abril de 1968, apenas alguns meses depois de seu retorno. Robert Kennedy também seria assassinado em junho do mesmo ano. Era como se o sistema estivesse eliminando fisicamente qualquer possibilidade de mudança pacífica. Angela começou seu doutorado na UCLA numa atmosfera de guerra civil latente. O campus fervilhava com protestos contra a Guerra do Vietnã, discussões sobre Black Power, debates sobre a natureza revolucionária ou reformista da luta pelos direitos civis. E ela se encontrou no epicentro dessas discussões, não apenas como estudante, mas como uma das poucas pessoas naquele ambiente que conseguia articular teoria filosófica sofisticada com experiência concreta de opressão racial. Mas havia um problema. Angela não era apenas mais um estudante de doutorado. Ela era uma mulher negra numa universidade predominantemente branca, numa época em que isso ainda era extremamente raro. Era uma intelectual formada na tradição marxista europeia, numa sociedade que vivia em plena paranoia anticomunista da Guerra Fria. Era uma jovem politicamente consciente numa era em que consciência política era vista como subversão. A primeira decisão que selou seu destino foi a filiação ao Partido Comunista dos Estados Unidos, o CPUSA, em 1968. Vocês precisam entender que isso significava na época. Não estamos falando de uma escolha ideológica abstrata. Filiar-se ao Partido Comunista nos Estados Unidos de 1968 era praticamente assinar um atestado de que você seria vigiado, perseguido, provavelmente demitido de qualquer emprego público e possivelmente preso por qualquer pretexto
que as autoridades conseguissem inventar. Por que Angela tomou essa decisão? Ela explica em sua autobiografia que via no Partido Comunista a única organização política americana que havia consistentemente se oposto ao racismo desde os anos de 1930. Enquanto liberais brancos faziam discursos sobre igualdade, mas mantinham as suas universidades segregadas, enquanto sindicalistas progressistas lutavam por direitos trabalhistas, mas excluíam trabalhadores negros, o Partido Comunista havia defendido na prática a igualdade racial. Havia organizado advogados para defender jovens negros falsamente acusados, havia colocado a questão racial no centro de sua análise da sociedade americana. Mas a filiação partidária criou uma tensão imediata com sua carreira acadêmica. A UCLA era uma universidade pública financiada pelo estado da Califórnia, e o estado da Califórnia tinha leis explícitas proibindo a contratação de comunistas para cargos públicos. Era uma contradição que não poderia durar muito tempo. Paralelamente, Angela começou a se aproximar do Partido dos Panteras Negras, que havia sido fundado em Oakland em 1966 por Huey Newton e Bob Seale. E aqui precisamos parar para desmistificar completamente os Panteras Negras, porque provavelmente vocês ouviram mais lendas do que fatos sobre essa organização. Primeiro, os Panteras Negras não eram terroristas. Eram revolucionários? Sim, mas havia uma diferença fundamental. Eles tinham um programa político estruturado, conhecido como o Programa de 10 Pontos, que incluía demandas como habitação decente, educação que revelasse a verdadeira história dos afro-americanos, fim da brutalidade policial, julgamentos justos por júris compostos por pares da mesma comunidade e libertação de todos os homens negros presos em prisões federais, estaduais e municipais. Segundo, e isso é crucial, os Panteras não pregavam violência indiscriminada. Eles defendiam o direito à autodefesa armada contra a violência policial. Há uma diferença enorme entre iniciar violência e responder à violência. Os Panteras carregavam armas abertamente, o que era perfeitamente legal na Califórnia de 1966. Especificamente para proteger suas comunidades da brutalidade policial sistemática. Terceiro, e talvez o mais importante, os Panteras desenvolveram programas comunitários impressionantes. Eles criaram o programa de café da manhã gratuito para crianças que depois seria adotado pelo governo federal. Estabeleceram clínicas de saúde gratuitas em bairros onde não havia assistência médica adequada. Organizaram programas de educação política para ensinar a história afro-americana que as escolas públicas omitiam. Criaram sistemas de transporte gratuito para familiares visitarem parentes presos. Era isso que fascinava Angela Davis nos Panteras. Não era a romantização da violência revolucionária, mas a combinação de análise política sofisticada com o trabalho comunitário concreto. Os Panteras faziam exatamente o que ela havia aprendido com Marcuse. Articulavam teoria e praxis, usavam o conhecimento como ferramenta de transformação social. Mas a relação de Angela com os Panteras foi sempre complexa e ambígua. Em suas próprias palavras, seu status era permanentemente ambíguo no Partido dos Panteras Negras, alternando entre filiada e companheira de luta. Ela participava das atividades, especialmente do programa de educação política, mas mantinha sempre uma certa distância crítica das disputas internas da organização. E havia razões para essa ambiguidade. Os Panteras, apesar de todo o seu progressismo político, reproduziam internamente algumas das hierarquias de gênero da sociedade americana. As mulheres na organização enfrentavam machismo, eram frequentemente relegadas a papéis de apoio, tinham dificuldade para assumir posições de liderança. Angela, como mulher intelectual sofisticada, sentia essa tensão constantemente. Além disso, havia diferenças ideológicas significativas. Angela mantinha sua filiação ao Partido Comunista, que tinha uma análise mais tradicional, baseada na luta de classes, enquanto os Panteras desenvolviam uma perspectiva mais focada na questão racial e no nacionalismo negro.
Eram diferenças que se tornariam irreconciliáveis, levando Angela a se afastar formalmente dos Panteras Negras em 1969. Mas foi exatamente essa saída dos Panteras que a levou ao trabalho que mudaria sua vida para sempre: a campanha pelos Irmãos Soledad. George Jackson, Fleta Drungo e John Clutchette eram 3 presos na penitenciária de Soledad, na Califórnia, acusados de assassinar um guarda prisional em janeiro de 1970. O caso havia se tornado um símbolo da injustiça racial no sistema judicial americano, porque as evidências contra os 3 eram extremamente frágeis e havia indícios claros de que eles estavam sendo perseguidos por sua atividade política dentro da prisão. George Jackson havia se tornado uma figura fascinante. Preso aos 18 anos por roubar $70 de um posto de gasolina, crime que normalmente resultaria numa sentença de poucos meses, ele havia sido condenado a uma sentença indeterminada por causa de seu comportamento hostil na prisão. 11 anos depois, ele continuava preso, tendo usado o tempo para se transformar num intelectual autodidata impressionante. Ele lia Fanon, Marx, Mao, desenvolveu uma análise sofisticada sobre a prisão como instrumento de controle social racializado. Angela ficou profundamente impressionada com a inteligência e a articulação política de George Jackson. Eles começaram uma correspondência intensa, discutindo teoria revolucionária, análise social, estratégias de libertação. Era o tipo de diálogo intelectual que Angela raramente encontrava. Alguém que combinava experiência concreta de opressão com rigor técnico, que havia transformado a brutalidade do cárcere em consciência política sofisticada. E foi por causa dessa correspondência, desse envolvimento com a campanha pelos Irmãos Soledad, que Angela Davis se tornou uma das pessoas mais procuradas dos Estados Unidos. Um momento decisivo acontece em 7 de agosto de 1970. Jonathan Jackson, irmão mais novo de George Jackson, de apenas 17 anos, entra no tribunal do condado de Marin, na Califórnia, armado com uma metralhadora, uma espingarda e várias pistolas. Ele está ali para assistir ao julgamento de James McClain, outro preso que estava sendo julgado por supostamente ter agredido um guarda prisional. O plano de Jonathan era desesperado e ingênuo. Ele queria fazer reféns o juiz, o promotor e alguns jurados e trocá-los pela libertação dos irmãos Soledad, especialmente seu irmão George. Era o tipo de ação que Hollywood transformaria em um filme de ação, mas que, na vida real, tinha poucas chances de sucesso. Jonathan armou os presos que estavam sendo julgados, James McClain, William Christmas e Rachel McGee, e tentou sair do tribunal com os reféns. Mas a polícia havia cercado o prédio. No tiroteio que se seguiu, Jonathan Jackson, James McClain, William Christmas e o juiz Harold Haley foram mortos. O promotor Gary Thomas foi gravemente ferido e ficou paralítico. Era uma tragédia completa. 4 mortes, famílias destruídas, uma tentativa desesperada de libertação que resultou em mais violência e mais opressão. Mas o pior ainda estava por vir. 2 das armas usadas por Jonathan Jackson estavam registradas em nome de Angela Davis. Ela havia comprado as armas legalmente alguns meses antes, alegando necessidade de proteção pessoal, o que era perfeitamente compreensível, considerando que ela recebia ameaças de morte constantes por causa de sua atividade política. Mas o fato de as armas terem sido usadas na tentativa de fuga foi suficiente para as autoridades construírem um caso contra ela. Em 14 de agosto de 1970, uma semana após o tiroteio, o Tribunal Superior da Califórnia emitiu um mandado de prisão contra Angela Davis. As acusações eram gravíssimas: assassinato em primeiro grau, sequestro e conspiração. Se fosse condenada, poderia pegar pena de morte. Mas aqui está o detalhe crucial que as caricaturas conservadoras sempre omitem. Angela Davis não estava presente no tribunal durante a tentativa de fuga. Ela estava em outro lugar quando a tragédia aconteceu.
As acusações contra ela se baseavam exclusivamente na propriedade das armas e na suposição de que ela havia conspirado com Jonathan Jackson. Era um caso judicial extremamente frágil, mas politicamente conveniente. As autoridades americanas haviam encontrado uma maneira de prender uma das intelectuais negras mais articuladas do país, uma comunista declarada que incomodava profundamente o sistema político. Angela entendeu imediatamente que não teria julgamento justo se entregasse voluntariamente. Então, tomou a decisão mais difícil de sua vida: fugir. Durante 2 meses, Angela Davis foi a mulher mais procurada dos Estados Unidos. O FBI colocou uma recompensa de $100 mil por sua captura, uma quantia astronômica para a época. Cartazes com seu rosto foram distribuídos por todo o país. Ela entrou para a lista dos 10 criminosos mais procurados do FBI, sendo a 3ª mulher na história e a primeira afro-americana a receber essa honra macabra. A perseguição a Angela Davis revelou as contradições profundas da sociedade americana. Aqui estava uma mulher com doutorado em filosofia, professora universitária, intelectual respeitada, sendo caçada como se fosse uma criminosa perigosa. O presidente Richard Nixon chegou a chamá-la publicamente de terrorista, antes mesmo de qualquer julgamento. Era um linchamento midiático em escala nacional. Mas algo extraordinário começou a acontecer. Uma campanha internacional de solidariedade a Angela Davis começou a se formar espontaneamente. Intelectuais, artistas, ativistas, pessoas comuns ao redor do mundo se mobilizaram exigindo sua libertação. Free Angela Davis se tornou um grito de guerra global. John Lennon e Yoko Ono gravaram a música Angela, um hino de solidariedade que chegou ao top 10 das paradas americanas. Os Rolling Stones dedicaram Sweet Black Angel a ela. James Baldwin escreveu cartas abertas defendendo sua inocência. Jean-Paul Sartre organizou manifestações em Paris. Na União Soviética, um navio foi batizado com seu nome. Em Cuba, Fidel Castro falou publicamente sobre seu caso. Era uma das campanhas de solidariedade internacional mais impressionantes da história. Angela Davis havia se tornado um símbolo global da resistência contra a opressão racial e política. Sua imagem, o rosto belo, inteligente, o cabelo crespo, volumoso, o punho erguido, se tornou ícone em cartazes, camisetas, murais por todo o mundo. Em 13 de outubro de 1970, 2 meses depois de começar a fuga, Angela foi capturada em Nova York e imediatamente transferida para uma prisão na Califórnia. Começavam então 18 meses de cárcere que a transformariam definitivamente. A prisão de Angela Davis foi uma experiência brutal e reveladora. Ela foi mantida em isolamento total durante meses, numa cela pequena e sem janelas, privada de contato humano significativo. As autoridades esperavam quebrar psicologicamente uma mulher que eles viam como perigosamente articulada e influente. Mas a estratégia teve o efeito oposto. O isolamento forçado deu a Angela tempo para refletir profundamente sobre sua experiência, sobre o significado político do sistema prisional, sobre as conexões entre cárcere e controle social. Ela começou a entender que sua própria prisão não era um acidente ou uma anomalia, mas parte de um padrão sistemático de repressão. Durante os 18 meses de cárcere, Angela escreveu extensivamente cartas, ensaios, reflexões que depois se tornariam partes importantes de sua autobiografia. Ela leu vorazmente, estudou outros casos de presos políticos, desenvolveu uma compreensão cada vez mais sofisticada sobre a função das prisões nas sociedades capitalistas. E, principalmente, ela testemunhou em primeira mão como o sistema prisional americano tratava mulheres negras pobres. Angela era uma prisioneira privilegiada. Tinha advogados competentes, visibilidade midiática internacional, uma campanha de solidariedade poderosa. Mas a maioria das mulheres na prisão não tinha nada disso. Eram mães solteiras presas por crimes relacionados à pobreza, mulheres com problemas de saúde mental que não recebiam tratamento adequado,
vítimas de violência doméstica que o sistema havia criminalizado em vez de proteger. Foi nessa experiência que nasceu o que depois se tornaria uma das contribuições teóricas mais importantes de Angela Davis, sua análise do sistema prisional como continuação da escravidão por outros meios. Ela percebeu que as prisões americanas funcionavam como um mecanismo de controle social racializado, concentrando populações negras e pobres em condições que reproduziam muitas das dinâmicas da escravidão. Mas a solidariedade internacional continuava crescendo. A campanha Free Angela Davis se tornou uma das mobilizações políticas mais eficazes dos anos de 1970. Manifestações aconteciam simultaneamente em dezenas de países. Petições com milhões de assinaturas chegavam aos tribunais californianos. Intelectuais de prestígio internacional escreviam em sua defesa. E gradualmente ficava claro que o caso judicial contra Angela era insustentável. As evidências de conspiração eram circunstanciais e fracas. O fato de suas armas terem sido usadas por Jonathan Jackson não provava que ela havia planejado ou aprovado a tentativa de fuga. Havia até indícios de que Jonathan havia pegado as armas sem seu consentimento. O julgamento começou em fevereiro de 1972 e durou 4 meses. Foi um dos processos mais acompanhados da década, com cobertura midiática internacional diária. A defesa de Angela foi brilhante, demonstrando sistematicamente as inconsistências da acusação, a natureza política da perseguição, a impossibilidade de um julgamento justo numa atmosfera de histeria anticomunista. E, em 4 de junho de 1972, depois de 3 dias de deliberação, o júri, composto majoritariamente por pessoas brancas, declarou Angela Davis inocente de todas as acusações. A absolvição foi recebida com celebrações ao redor do mundo. Angela havia vencido não apenas um processo judicial, mas uma batalha política e simbólica de proporções históricas. Mas quando ela saiu da prisão, em junho de 1972, Angela Davis era uma pessoa transformada. A experiência do cárcere havia radicalizado ainda mais a sua compreensão sobre justiça social. Ela não estava mais interessada apenas em teoria crítica abstrata ou em militância política tradicional. Ela havia descoberto a sua verdadeira missão: usar a sua inteligência, a sua visibilidade, a sua experiência para denunciar e combater o que ela chamaria de complexo industrial prisional americano. A mulher que havia entrado na prisão como uma jovem professora de filosofia saiu de lá como uma das intelectuais mais influentes de sua geração, com uma perspectiva única sobre as conexões entre capitalismo, racismo e punição que influenciaria décadas de pensamento criminológico crítico. Imaginem a cena. É outubro de 2018, véspera das eleições presidenciais no Brasil. Nos grupos de WhatsApp da família, aqueles que vocês conhecem bem, começa a circular uma imagem. É o rosto de Angela Davis, com seu cabelo crespo, característico, acompanhado de uma legenda ameaçadora. Esta é Angela Davis, comunista radical, que quer destruir a família brasileira. Ela influenciou o PT e agora quer transformar o Brasil numa ditadura comunista igual Cuba e Venezuela. A imagem viral tinha milhares de compartilhamentos. Chegou a tios conservadores, a vizinhos preocupados, pessoas que nunca ouviram falar de Angela Davis, mas que, de repente, estavam apavoradas com uma ameaça comunista internacional que, aparentemente, tinha objetivo, tinha alvo específico às famílias brasileiras. Era o medo materializado numa foto, a mulher negra intelectual como símbolo de tudo que poderia destruir os valores tradicionais. Mas aqui está o detalhe mais perturbador dessa história. A pessoa que criou e espalhou essa imagem provavelmente nunca leu uma linha sequer de Angela Davis, provavelmente não sabia que ela havia sido professora emérita na Universidade da Califórnia,
provavelmente ignorava que ela havia desenvolvido uma das análises mais sofisticadas sobre o sistema prisional que existem no mundo acadêmico. Provavelmente não fazia ideia de que ela havia se tornado uma das intelectuais mais respeitadas globalmente em estudos sobre interseccionalidade. E é exatamente assim que funciona a estratégia do espantalho. Vocês sabem o que é um espantalho, né? É um boneco colocado na plantação para assustar os pássaros. Não precisa ser um pássaro real, não precisa ter as características reais de um pássaro. Precisa apenas ser suficientemente ameaçador para que os pássaros verdadeiros fujam sem questionar. Angela Davis se tornou o espantalho perfeito para a extrema-direita mundial. Ela tem todos os elementos que funcionam para assustar a base conservadora. É mulher, é negra, é intelectual, tem histórico de militância política, esteve presa, se declara marxista. É como se alguém tivesse projetado deliberadamente a figura que mais incomodaria setores conservadores tradicionais. Mas o mais fascinante dessa história é como a estratégia do espantalho funciona independentemente da realidade. Porque a Angela Davis real não combina com a caricatura que fazem dela. Não é a terrorista perigosa que querem que vocês acreditem. Não defende destruição da família, não prega violência indiscriminada, não quer acabar com a propriedade privada, mas a verdade é irrelevante quando você está construindo um espantalho. O objetivo não é representar com precisão, o objetivo é assustar. E, como jornalista que estuda estratégias de desinformação, eu posso garantir que o caso Angela Davis é um manual perfeito de como transformar uma figura complexa num símbolo simplificado de ameaça política. Primeira técnica: descontextualização histórica. Pegam-se os eventos dos anos 70, sua prisão, sua militância nos Panteras Negras, sua posição política numa época de guerra civil latente nos Estados Unidos, e transplantam para 2024 como se fossem ameaças atuais e diretas. É como se uma pessoa que participou da resistência francesa contra o nazismo em 1943 fosse apresentada hoje como terrorista perigosa porque usou violência contra a ocupação militar. Segunda técnica: associação por proximidade. Como Angela Davis teve contato com organizações revolucionárias nos anos 60 e 70, qualquer movimento social contemporâneo que se inspire em suas ideias é automaticamente classificado como terrorista ou subversivo. É uma forma de criminalizar por associação que dispensa qualquer análise das práticas concretas desses movimentos. Terceira técnica: omissão seletiva. Ignoram-se completamente as contribuições acadêmicas de Angela Davis, sua produção intelectual respeitada mundialmente, seu trabalho como professora universitária por décadas, suas análises sofisticadas sobre o sistema prisional que influenciam políticas públicas em vários países. Apresenta-se apenas o recorte que convém para reconstruir a narrativa de ameaça. Quarta técnica: anacronismo ideológico. Usam-se medos da Guerra Fria, comunismo, revolução, destruição da família tradicional, para assustar pessoas que vivem numa época completamente diferente, onde os problemas centrais são outros: mudanças climáticas, desigualdade social, crise democrática, polarização política. E o mais impressionante é como essa estratégia funcionou especificamente no Brasil durante o governo Bolsonaro. Angela Davis se tornou uma obsessão da extrema-direita brasileira de uma forma que não aconteceu nem nos Estados Unidos, onde ela realmente viveu e militou. Vocês se lembram das reações quando Angela Davis veio ao Brasil em 2019? Ela deu palestras em universidades, participou de eventos acadêmicos, conversou com intelectuais brasileiros sobre feminismo negro, interseccionalidade, sistema prisional. Eram atividades absolutamente normais para qualquer acadêmica de renome internacional. Mas a extrema-direita brasileira tratou como se fosse uma invasão militar iminente. Jair Bolsonaro, então presidente, chegou a fazer comentários sobre sua presença no Brasil
como se ela representasse um perigo real à segurança nacional. Deputados bolsonaristas fizeram pronunciamentos dramáticos sobre infiltração comunista internacional. Sites conservadores produziram centenas de conteúdos alertando sobre os verdadeiros objetivos de sua visita ao Brasil. E aqui está a ironia mais deliciosa dessa história toda. Enquanto a extrema-direita brasileira tratava Angela Davis como uma ameaça mortal à civilização ocidental, a recepção real de sua obra no Brasil mostrava algo completamente diferente. Os números são impressionantes. Só a editora Boitempo vendeu mais de 330 mil cópias de seus livros no Brasil nos últimos 10 anos. 330 mil exemplares. Para vocês terem uma noção, é mais do que muitos best-sellers nacionais conseguem vender. Mulheres, Raça e Classe se tornou leitura obrigatória em centenas de universidades brasileiras. Estudos acadêmicos sobre interseccionalidade, influenciados pelo trabalho dela, cresceram exponencialmente na última década. Mas o mais fascinante é como Angela Davis corresponde a essa recepção brasileira. Ela não chegou aqui como colonizadora intelectual americana tentando impor as suas ideias. Pelo contrário, em todas as suas entrevistas e palestras no Brasil, ela demonstra um respeito profundo pelo feminismo negro brasileiro. Reconhece intelectuais como Lélia Gonzalez como pioneira em análises que ela só desenvolveria anos depois. Elogia a sofisticação teórica de pensadoras brasileiras que muitas vezes são ignoradas no próprio país. Em 2017, numa entrevista que poucos conservadores brasileiros se deram o trabalho de ler, Angela Davis disse explicitamente: os Estados Unidos têm muito a aprender com o feminismo negro brasileiro. Ela citou nominalmente Lélia Gonzalez, Carolina Maria de Jesus, destacou a importância do candomblé na preservação de tradições feministas negras, elogiou a organização de empregadas domésticas na Bahia como exemplo de luta sindical criativa. Essa não é a postura de alguém que quer colonizar ou destruir o Brasil. É a postura de uma intelectual madura que reconhece a riqueza do pensamento crítico brasileiro e quer aprender com ele. Mas essa Angela Davis real, respeitosa, interessada na cultura brasileira, não serve para construir o espantalho que a extrema-direita precisa. E aí chegamos ao ponto central. Por que Angela Davis incomoda tanto a extrema-direita mundial? A resposta não está em suas posições políticas específicas, que são muito mais nuanceadas do que querem fazer crer. A resposta está no que ela representa simbolicamente. A possibilidade de uma mulher negra ser intelectualmente sofisticada, politicamente articulada e moralmente corajosa. Angela Davis desafia estereótipos raciais e de gênero que são fundamentais para a manutenção de hierarquias sociais tradicionais. Ela demonstra que pessoas historicamente marginalizadas podem produzir conhecimento de alta qualidade, podem influenciar debates acadêmicos internacionais, podem ser respeitadas por sua competência intelectual, independentemente de sua origem social. E isso é profundamente ameaçador para setores que dependem da manutenção dessas hierarquias para preservar seus privilégios. Se uma mulher negra que cresceu sob segregação racial pode se tornar uma das intelectuais mais respeitadas do mundo, isso significa que hierarquias raciais e de gênero não são naturais ou insolúveis. São construções sociais que podem ser questionadas e transformadas. Por isso, a necessidade de transformá-la em caricatura. Por isso, a insistência em apresentá-la como terrorista ou comunista radical, em vez de professora universitária respeitada. Por isso, a omissão sistemática de suas contribuições acadêmicas e foco obsessivo em eventos de 50 anos atrás. Por isso, a distorção de suas ideias e a atribuição a ela de posições que ela nunca defendeu. Mas o mais perverso dessa estratégia é como ela funciona até mesmo para pessoas que não são conscientemente racistas ou machistas. O medo do comunismo ou da destruição da família pode mobilizar pessoas bem intencionadas
que nunca se oporiam conscientemente aos direitos de mulheres negras, mas que foram convencidas de que Angela Davis representa ameaças que ela simplesmente não representa. É uma forma sofisticada de manipulação que explora ansiedades legítimas sobre mudanças sociais, sobre incertezas econômicas, sobre transformações culturais e as canaliza contra um alvo que não tem relação causal com esses problemas. Angela Davis não é responsável pela crise econômica brasileira, não é responsável pela polarização política, não é responsável pela violência urbana, mas transformá-la em símbolo de todas essas ameaças permite que os verdadeiros responsáveis por esses problemas escapem de qualquer crítica séria. E aqui chegamos ao ponto mais importante para vocês que estão me ouvindo ou assistindo. Como identificar quando alguém está usando Angela Davis ou qualquer outra figura como espantalho? Como distinguir críticas legítimas de manipulação política? Primeira pista: desproporção entre a atenção dada à figura e sua influência real no que supostamente ela representa. Se alguém fala mais sobre Angela Davis do que sobre políticas públicas concretas para combater violência ou desigualdade social, provavelmente você está diante de uma manipulação. Segunda pista: simplificação extrema de figuras complexas. Qualquer pessoa que viveu 80 anos e produziu obras acadêmicas por décadas não pode ser resumida a 3 ou 4 rótulos simples. Se alguém consegue explicar Angela Davis em 2 tweets, desconfie. Terceira pista: foco no passado em detrimento do presente. Se alguém fala mais sobre o que Angela Davis fez nos anos 70 do que sobre o que ela escreve hoje, sobre suas análises atuais, sobre suas posições contemporâneas, provavelmente está tentando criar uma narrativa de ameaça que não corresponde à realidade atual. Quarta pista: ausência de citações diretas ou referências às obras originais. Se alguém critica Angela Davis, mas nunca cita textualmente suas obras, nunca se refere a livros específicos, nunca menciona artigos acadêmicos concretos, provavelmente está criticando uma caricatura, não a intelectual real. E a quinta pista, talvez a mais importante: o apelo ao medo em detrimento da análise racional. Se alguém quer que vocês fiquem com medo de Angela Davis, mas não consegue explicar racionalmente por que uma professora universitária de 80 anos representa ameaça concreta à vida de vocês, desconfiem imediatamente. Porque, no final das contas, a estratégia do espantalho funciona exatamente assim. Substitui análise por emoção, substitui conhecimento por medo, substitui complexidade por simplificação. E numa época em que precisamos urgentemente de análises sofisticadas para problemas complexos, essa estratégia é não apenas desonesta intelectualmente, é profundamente perigosa politicamente. Angela Davis não é santa nem demônio. É uma intelectual com contribuições importantes e limitações reais, com acertos e equívocos, com evolução de pensamento ao longo de décadas. Merece ser estudada, criticada, discutida com a seriedade que qualquer figura de sua relevância acadêmica merece, mas não merece ser transformada em caricatura para servir a jogos políticos que nada têm a ver com a sua obra real. E vocês, como pessoas pensantes, merecem ter acesso à Angela Davis real, não ao espantalho que querem enfiar a goela abaixo. Porque conhecer a diferença entre a intelectual e a caricatura pode ser a diferença entre formar opinião própria e ser manipulado por quem tem interesse em manter vocês desinformados. Então, depois de mergulharmos por mais de 1 hora na trajetória de Angela Davis, o que descobrimos? Descobrimos que a mulher que cresceu ouvindo bombardeios da Ku Klux Klan em Dynamite Hill
se tornou uma das intelectuais mais sofisticadas de sua geração. Descobrimos que a jovem que estudou com os maiores filósofos da escola de Frankfurt desenvolveu um marxismo não ortodoxo que antecipou em décadas os debates sobre interseccionalidade. Descobrimos que a militante que foi perseguida pelo FBI e passou 18 meses na prisão se transformou numa professora universitária respeitada mundialmente, autora de obras que influenciam políticas públicas em dezenas de países. E descobrimos algo ainda mais importante, que a Angela Davis real é infinitamente mais interessante e mais complexa do que o espantalho que querem que vocês temam. Vocês percebem a ironia dessa história toda? Os mesmos setores que acusam Angela Davis de ser perigosa para a sociedade são exatamente aqueles que mais se beneficiam de uma sociedade desinformada, onde as pessoas formam opiniões baseadas em memes de WhatsApp em vez de conhecimento sério, onde figuras históricas são reduzidas a caricaturas porque caricaturas são mais fáceis de manipular do que as biografias complexas. Angela Davis representa algo que incomoda profundamente esses setores. A possibilidade de que pessoas historicamente marginalizadas possam produzir conhecimento de alta qualidade, possam influenciar debates intelectuais, possam ser respeitadas por sua competência acadêmica, independentemente de sua origem social. Ela demonstra na prática que hierarquias sociais não são naturais ou inevitáveis, mas construções históricas que podem ser questionadas e transformadas. E é por isso que a sua figura continua sendo um campo de batalha ideológico meio século depois de sua prisão. Não é apenas sobre Angela Davis como pessoa individual, é sobre o que ela simboliza, a possibilidade de emancipação intelectual, de mobilidade social através do conhecimento, de resistência organizada contra injustiças sistemáticas. Mas aqui está o que mais me fascina nessa história. Angela Davis não chegou onde chegou apesar de sua origem em Dynamite Hill. Chegou onde chegou por causa de sua origem em Dynamite Hill. A experiência concreta de opressão racial não a limitou intelectualmente, a enriqueceu. Permitiu que ela fizesse conexões teóricas que intelectuais de origem privilegiada não conseguiam fazer. Permitiu que ela questionasse ortodoxias acadêmicas que outros aceitavam sem questionar. Isso não significa romantizar a opressão. Ninguém deveria ter que crescer sob bombardeios da Ku Klux Klan para desenvolver consciência crítica. Mas significa reconhecer que perspectivas marginalizadas podem oferecer insights únicos sobre o funcionamento da sociedade, podem revelar contradições que ficam invisíveis para quem ocupa posições privilegiadas. E é isso que a obra de Angela Davis oferece para vocês que estão me ouvindo ou me assistindo em 2025. Não oferece respostas prontas para os problemas contemporâneos, mas oferece ferramentas analíticas sofisticadas para entender como diferentes formas de opressão se articulam, como sistemas de poder se legitimam através de narrativas hegemônicas, como o conhecimento pode ser usado tanto para manter quanto para transformar estruturas sociais. Sua análise sobre o sistema prisional como continuação da escravidão por outros meios é hoje uma das perspectivas mais influentes na criminologia crítica mundial. Seus estudos sobre interseccionalidade fundamentam políticas públicas de combate à discriminação em vários países. Sua perspectiva sobre capitalismo racial oferece chaves interpretativas essenciais para entender tanto o passado quanto o presente das sociedades americanas. Mas, principalmente, sua trajetória demonstra algo fundamental: que é possível articular rigor intelectual e compromisso político sem cair nem no academicismo estéril, nem no ativismo ingênuo. Que é possível manter complexidade analítica mesmo defendendo posições políticas claras. Que é possível ser, ao mesmo tempo, intelectual respeitada e militante comprometida. E isso nos leva a uma reflexão mais ampla sobre o momento em que estamos vivendo.
Vivemos numa época de polarização extrema, onde posições políticas frequentemente determinam posições intelectuais, onde identidades ideológicas substituem análise crítica, onde o debate público é sequestrado por quem grita mais alto em vez de quem pesquisa mais a fundo. Nesse contexto, figuras como Angela Davis se tornam especialmente importantes, não pelas respostas que oferecem, embora muitas sejam valiosas, mas pelas perguntas que nos ensinam a fazer. Como podemos distinguir análise séria de manipulação política? Como podemos formar opiniões próprias numa época de desinformação sistemática? Como podemos manter complexidade de pensamento numa cultura que privilegia simplificações extremas? A resposta que emerge da trajetória de Angela Davis é clara, através do conhecimento rigoroso, da investigação cuidadosa, do diálogo respeitoso com perspectivas diferentes, da disposição para questionar nossas próprias convicções quando confrontadas com evidências contrárias. E é exatamente isso que vocês que acompanham o Estopim sabem que fazemos por aqui todas as semanas. Não oferecemos respostas fáceis para perguntas complexas. Não confirmamos preconceitos ou alimentamos polarizações. Fazemos jornalismo investigativo sobre ideias, mergulhamos fundo nas biografias, vasculhamos textos originais, consultamos especialistas, separamos fatos de interpretações. Porque acreditamos que vocês merecem conhecimento sério, não propaganda disfarçada. Merecem análises complexas, não simplificações rasas. Merecem ter elementos para formar opinião própria, não para reproduzir opiniões alheias. E a resposta de vocês tem sido extraordinária. Este podcast cresce a cada semana não porque oferecemos conteúdo fácil, mas exatamente porque oferecemos conteúdo desafiador. Porque há uma fome real por conhecimento de qualidade numa sociedade saturada de informação superficial. Porque há pessoas dispostas a investir tempo e energia intelectual para entender questões complexas em profundidade. Vocês que nos acompanham no YouTube sabem que cada episódio é uma investigação minuciosa que leva semanas de preparação. Vocês que nos ouvem no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer, no Amazon Music, sabem que não fazemos concessões ao superficial ou ao sensacionalista. Vocês sabem que aqui encontram o que é cada vez mais raro: jornalismo cultural sério, investigação intelectual rigorosa, análise de ideias que efetivamente influenciam nossa realidade social. E, por falar nisso, eu quero fazer um agradecimento especial. Este episódio sobre Angela Davis foi pedido por dezenas de vocês ao longo dos últimos meses. Chegaram mensagens perguntando quando faríamos uma análise séria sobre ela, pedindo para desmistificar as distorções que circulam nas redes sociais, solicitando uma investigação jornalística sobre sua obra real para além das caricaturas políticas. Isso mostra algo fundamental sobre vocês que formam a comunidade do Estopim. Não querem apenas consumir conteúdo passivamente, querem participar ativamente da construção do conhecimento. Querem sugerir temas, querem questionar análises, querem contribuir com perspectivas que enriquecem os nossos debates. E é exatamente essa participação ativa que faz este podcast ser diferente. Não somos apenas um programa que vocês ouvem, somos uma comunidade de pessoas interessadas em pensamento crítico, em análise rigorosa, em compreensão profunda dos processos culturais que moldam a nossa sociedade. Por isso, aproveito para fazer alguns pedidos que são fundamentais para mantermos esse projeto todo no ar e crescendo. Se vocês estão assistindo no YouTube, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações. Isso não é apenas formalidade. O algoritmo do YouTube privilegia canais com alta taxa de inscrição e engajamento. Quanto mais pessoas inscritas,
mais conteúdo chega a pessoas que podem se interessar por análise cultural séria. Se vocês nos ouvem no Spotify, sigam o podcast e marquem episódios como favoritos. Se usam o Apple Podcast, deixem 5 estrelas e uma avaliação escrita. Isso ajuda muito na descoberta do programa por novos ouvintes. Se preferem o Deezer, adicionem à biblioteca de vocês. Se usam o Amazon Music, sigam nosso perfil. Mas o mais importante, compartilhem os episódios. Compartilhem com pessoas que vocês sabem que se interessariam por esse tipo de conteúdo. Compartilhem nas redes sociais, mandem para grupos de WhatsApp, indiquem para colegas de trabalho, professores, estudantes. O crescimento orgânico através das recomendações pessoais é muito mais valioso do que qualquer estratégia de marketing. E já que estamos falando de comunidade, eu quero anunciar o próximo episódio, que promete ser ainda mais polêmico do que este sobre Angela Davis. Semana que vem, vamos investigar uma figura que talvez seja mais distorcida e caricaturizada que Angela Davis, Judith Butler. O episódio vai se chamar Judith Butler e a ideologia de gênero, o que é e o que não é. Um episódio didático sobre performatividade de gênero, fake news e o pânico moral criado em torno de Butler. E vocês vão descobrir coisas absolutamente fascinantes. Vão descobrir que a ideologia de gênero que supostamente Judith Butler defende simplesmente não existe. É uma invenção de setores conservadores para combater análises acadêmicas que eles não conseguem refutar intelectualmente. Vão descobrir que as ideias reais de Butler sobre performatividade de gênero são muito mais sofisticadas e muito menos ameaçadoras do que querem fazer vocês acreditarem. Vocês vão descobrir que Butler é uma filósofa rigorosa que passou décadas estudando a obra de Hegel, Foucault, Derrida, desenvolvendo análises complexas sobre como identidades sociais são construídas historicamente. Vão descobrir que ela nunca defendeu o fim da família, a destruição dos gêneros, confusão sexual das crianças ou qualquer uma das posições absurdas que atribuem a ela. E vão descobrir, principalmente, como funciona a mesma estratégia do espantalho que vimos hoje com Angela Davis, como figuras intelectuais complexas são transformadas em caricaturas simplistas para servir a jogos políticos que nada têm a ver com as suas obras. Como o medo substitui a análise, como a desinformação substitui o conhecimento, como a manipulação substitui o debate democrático genuíno. Porque no final das contas, é isso que fazemos aqui no Estopim. Democratizamos o conhecimento de alta qualidade. Pegamos debates acadêmicos sofisticados e os tornamos acessíveis para qualquer pessoa interessada em pensar criticamente sobre o mundo. Não simplificamos, complexificamos de forma compreensível. Não oferecemos respostas fáceis, oferecemos ferramentas para que vocês construam as suas próprias respostas. E isso é cada vez mais necessário numa época em que figuras intelectuais importantes são sistematicamente distorcidas por setores que preferem uma sociedade desinformada e manipulável. Numa época em que conhecimento sério é tratado como ameaça por quem se beneficia da ignorância coletiva, numa época em que pensamento crítico é mais subversivo do que qualquer ideologia política específica. Angela Davis, Judith Butler e tantas outras figuras que investigamos nesse podcast representam algo fundamental. A possibilidade de usar a inteligência humana para questionar estruturas de poder, para imaginar sociedades mais justas, para construir conhecimento que serve à emancipação em vez da dominação. E vocês que chegaram até aqui, que investiram mais de 1 hora para ouvir uma análise rigorosa sobre uma figura complexa, demonstram algo igualmente fundamental: que existe público para conteúdo de qualidade, que há pessoas dispostas a pensar em profundidade, que a fome por conhecimento sério é maior do que querem nos fazer acreditar. Por isso, obrigado. Obrigado por me acompanharem nesta investigação sobre Angela Davis.
Obrigado por provarem que jornalismo cultural sério ainda tem espaço numa sociedade saturada de conteúdo superficial. Obrigado por formarem uma comunidade de pessoas interessadas em pensamento crítico, numa época em que pensamento crítico é cada vez mais raro. Continuem questionando, continuem investigando, continuem exigindo conhecimento de qualidade, continuem sendo o tipo de público que torna possível fazer esse tipo de trabalho. E continuem conosco na próxima semana para mais uma investigação que promete abalar algumas certezas e oferecer novas possibilidades sobre questões que afetam a vida de todos nós. Eu sou Raul Silva e este foi mais um episódio do Estopim. E lembrem sempre, conhecimento é poder, desinformação é manipulação e a escolha entre os dois é sempre de vocês. Até a próxima semana e que vocês continuem curiosos, céticos e inteligentes. Um grande abraço.